Hoje o nosso tema é a Primeira Guerra Mundial. No nosso caderno aí de estudos é a situação de aprendizagem 1, e onde nós vamos tratar já do século XX, o século passado, um século que teve muitos conflitos e duas guerras mundiais, certo? Aí eu estou com a introdução do livro, onde a gente fala justamente o período que nós vamos estudar, e faz uma referência às disputas imperialistas. Como começou essa história? Na segunda metade do século XIX, a Europa passou por uma grande crise, uma crise de superprodução. A segunda revolução industrial tinha expandido as indústrias para diversos países e a produção aumentou demais. Não era mais a Inglaterra apenas que tinha indústria, a Bélgica, outros países. Então a produção aumentou muito em relação ao consumo. E quando há esse descompasso, há uma crise de superprodução. Está vendendo muito mais do que tem condições de vender. Os produtos começam a ficar estocados, isso gera prejuízo. Os europeus começaram a pensar em como resolver essa questão. E a solução que eles vão encontrar vai ser extremamente violenta. Eles vão resolver o seu problema interno, gerando conflitos mundo afora. Eles passam a ter em mente que a intervenção em outros países se faz necessária. E vai ser de duas maneiras. Uma intervenção direta, quando eles vão invadir o país, e a intervenção indireta, quando eles vão financiar. No caso do nosso estudo aqui, África e Ásia, a intervenção vai ser direta. Os europeus irão invadir esses continentes, vão desprezar a sua população, vão destruir a sua economia, vão dividir entre eles de acordo com a sua vontade. Ou seja, os europeus passam a se considerar os donos do mundo. E a principal ação para isso foi a Conferência de Berlim em 1885, quando as potências europeias colocaram o mapa da África na mesa e dividiram entre si o continente sem a menor preocupação com os povos que ali habitavam, certo? Aí o imperialismo se torna mais forte, o imperialismo vai ganhar uma nova característica. Estou apontando agora algumas características do imperialismo: a disputa entre as potências industrializadas, a imposição das ideias europeias sobre raças consideradas inferiores, a aculturação, que é o domínio cultural dos povos, uma agressão violenta ao sistema de produção local, que passa a ter que se sujeitar à lógica capitalista industrial dos europeus, e assim os continentes invadidos passam a ser submetidos aos interesses europeus, ao ponto de ser considerado, inclusive, áreas particulares. Esse senhor que vai aparecer agora se chama Cecil Rhodes. Ele foi o maior explorador da África, inclusive tem um país que é em sua homenagem o nome, a Rodésia. Esse aí colocava que a África deveria ser totalmente submetida aos interesses dos europeus. Outro grande imperialista foi o rei Leopoldo I da Bélgica, que considerava ali o Congo belga seu território e ali cometeu diversas atrocidades. Eles capturavam negros, cortavam a perna, faziam eles migrarem para as florestas e depois saíam em sua perseguição. O continente africano passa a ter ainda mais condições precárias, o seu povo passando fome, a sua produção só atendendo aos interesses dos europeus. Isso vai provocar muitas guerras, muitos conflitos. E o povo africano, lógico, naquele momento, sem ter como resistir, acaba ficando totalmente dominado pelos europeus. Para se ter uma ideia, apenas duas regiões ficaram livres, a Libéria e a Etiópia. Observa essa imagem a seguir que tem no nosso caderno do aluno, né? A África retalhada. A partilha foi justamente isso: retalharam o continente africano, desrespeitaram totalmente os seus interesses. E hoje ainda vemos as consequências disso, porque o povo africano ele sofre, né? Ele sofre muito
com a sua desestruturação. Como podemos definir imperialismo, então? Uma definição aí para vocês. Imperialismo é o conjunto de ideias, medidas e mecanismos que, sob determinação de um Estado-nação, procuram efetivar políticas de expansão e domínio territorial, cultural, tá? Mas não foi apenas a África que sofreu, não. A China também sofreu muito, a Índia, o continente asiático também foi vítima dessas ações imperialistas. Portanto, para entender a Primeira Guerra Mundial, temos que ter, claro, uma noção do que foi imperialismo, do seu significado. E nós podemos dizer que o imperialismo é a primeira e principal causa da guerra que irá acontecer em 1914. Vamos às primeiras atividades.